Olá, turminha! Bem-vindo à nossa revisão de arte! E a primeira revisão será sobre percussão corporal. Vocês aprenderam que o corpo é capaz de produzir vários tipos de som, não foi mesmo? Batendo palmas, alguns sons emitidos pela boca, batendo nas pernas, batendo os pés no chão, são alguns exemplos de percussão corporal. E você já parou para pensar o que é percussão? Percussão é um instrumento musical cujo som é obtido através de um impacto, raspagem ou agitação, com auxílio de baquetas, das mãos, dos pés ou da boca. Alguns instrumentos também são usados na percussão, como por exemplo o xilofone e o tambor. Agora eu te convido para relembrar um pouquinho sobre a arte naínfe. Nós vimos a arte naínfe no plano da Páscoa, onde vocês fizeram uma releitura da tela Girassóis, da Helena Vasconcelos. E neste roteiro de atividade que vocês trabalharam essa tela da artista plástica Helena Vasconcelos, vocês tiveram a oportunidade de aprender um pouquinho sobre o que é a arte naínfe. A arte naínfe é um termo utilizado para designar um tipo de arte popular e espontânea. A palavra naínfe é uma palavra francesa que tem como significado algo que é ingênuo ou inocente. Possui características baseadas na simplificação dos elementos e costuma exibir uma grande quantidade de cores, valorizando a representação de temas do cotidiano, manifestações culturais do nosso povo. A arte naínfe celebra a diversidade das manifestações artísticas do povo brasileiro. Em Goiás, nós temos vários exemplos de artistas que trabalham com a arte naínfe, como por exemplo, a Helena Vasconcelos, do quadro que vocês fizeram a releitura. Nós temos também a professora Luciana Machado e também o artista plástico Omar Souto. Nesta revisão, é importante você relembrar algumas características utilizadas nesse estilo, que é o uso frequente de cores vibrantes, preferências por temas alegres, espontaneidade, traços figurativos, valorização da simetria e a tendência à idealização da natureza. Agora chegou a hora de revisarmos um pouquinho sobre o som, a música. Vocês sabem que a música é a linguagem universal, é comunicação. Desde as civilizações mais antigas, a música tem diferentes funções na vida social do ser humano. Existem música para comemorar, celebrar, divertir, lamentar, lembrar. A música faz parte da nossa vida diretamente e está em vários lugares, como por exemplo, nos shows, nas festas, nos templos religiosos, em casa, na escola, na rua e também na televisão. Neste tema, a música, você também aprendeu um pouquinho sobre o som. Quando observamos a natureza, percebemos que ela produz sons. Por exemplo, uma queda d'água, o mar batendo nas pedras, um trovão, o canto de uma cigarra, de um passarinho. Os sons são produzidos através de vibrações. Alguns são fortes, outros são fracos e outros intermediários, ou seja, nem muito forte e nem muito fraco. Existem sons agradáveis, como por exemplo, o acompanhamento de um violão, um som de uma música que gostamos, e sons desagradáveis,
como, por exemplo, o escapamento de um carro, uma britadeira abrindo buraco na rua. Nossa, são sons que são insuportáveis, não é mesmo? O músico seleciona sons musicais e transmite-nos em uma melodia, uma mensagem musical. Os parâmetros de um som são características próprias, percebidas pelos nossos ouvidos, que dão forma à música. São formadores do som, elementos, que, se combinados, formam as músicas. Vamos relembrar quais são esses elementos da música? São altura, duração, intensidade e timbre. Te convido agora a relembrar esses 4 elementos da música. O primeiro que iremos relembrar é a altura. A altura é a diferença que há entre um som grave e um som agudo. O segundo é a duração. A duração é o tempo que dura a produção de um som, que pode ser curto, como bater uma palma, ou longo, como o barulho de um motor de um carro. O próximo elemento é a intensidade. A intensidade é o grau de força empregado na execução de um som, que pode ser forte ou fraco, e funciona como o volume do som. Um exemplo de som forte pode ser, por exemplo, uma pessoa gritando. E o exemplo de um som fraco, o som de uma pessoa soprando um café. E o último elemento é o timbre. Timbre é como se diferencia um som de outro. Com o timbre, podemos relacionar qual objeto está produzindo o som. Com o timbre, podemos diferenciar, por exemplo, os sons dos instrumentos, como, por exemplo, o som do violão e de um violino. Ou, por exemplo, como a voz de um homem é diferente da voz de uma mulher ou de uma criança. Agora chegou a hora de você ir responder as questões avaliativas. Leiam com bastante atenção e, se tiver alguma dificuldade, volta na nossa revisão. Boa atividade avaliativa!